Daniel, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podiam resistir, nem havia quem pudesse se livrar do poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e o pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Desculpa. Meus irmãos, estranho esse negócio, né? Alguém entendeu alguma coisa desse capítulo? Vocês leram em casa, eu pedi que vocês leram, eu imagino que tenham lido, mas o que a gente pode identificar? Qual é a mensagem? O Daniel tem uma visão, lá vem um carneiro, esse carneiro tem 2 chifres, um chifre é maior do que o outro, um saiu depois e cresceu mais, e esse chifre sai dando marrada para todo lado, e esse chifre é poderoso, mas depois vem um bode peludo de lá, e esse bode vem com toda a força, vem sem pisar no chão, quer dizer que ele vem com poder, e aí então quando ele chega, ele dá amarrada no carneiro, mata o carneiro, e ele tem um chifre grande e poderoso, que depois esse chifre, no auge da sua força, esse chifre se quebra, sai 4 chifres no lugar dele, e depois desses quatro nasce um, e esse é um poderoso, e depois vem um outro desse, que aí então vai fazer grande mal e vai cessar o próprio sacrifício. E aí, o que a gente pode entender de um capítulo desse? O que eu tenho dito, irmãos, e guardem bem isso aí, a Bíblia não é um livro de mistério, a Bíblia não foi escrita para assustar ninguém. É igual quando nós estudamos Apocalipse, ao final, eu tive o prazer de ouvir de uma membro da igreja, bem simples, dizendo: pastor, a primeira vez que eu estudo o livro, vejo alguém estudar Apocalipse, eu não fico com medo, porque a Bíblia não é para causar medo. As figuras apresentadas, elas têm um significado e é simples. Se tratam de pessoas, se tratam de reinos. Por isso que diz: os reinos que vieram subiram das águas. Esse poder, a gente vai estudar e você vai ver que se tratam de reinos, de pessoas, de reis que foram importantes, o que aconteceu, e ela descreve claramente. É interessante, irmãos, que a precisão é tão grande do que Deus falou, que eu estava ouvindo um judeu falando a respeito desse texto de Daniel. Ele disse: é porque esse texto foi escrito logo depois que aconteceram as coisas, já na época já do poder romano. Mas por quê?
É porque eles não conseguem acreditar que Deus ele possa ter dito antes as coisas que iriam acontecer, como foi dito. Então, hoje nós vamos ver nesse texto a respeito da onisciência de Deus. A Bíblia não é um livro científico. Apesar disso, nós vimos detalhes científicos impressionantes revelados aqui na Bíblia. Algumas descobertas científicas, elas foram coisas recentes e depois eles acabaram encontrando na Bíblia descrição daquilo que eles descobriram. Mas já estava lá, Deus já tinha dito antes. No que se refere à criação, por exemplo, o registro bíblico não está interessado em satisfazer a curiosidade de ninguém. E um pesquisador que queira encontrar na página da Bíblia as respostas para as questões minuciosas da criação do universo não vai encontrar. Por quê? Porque a Bíblia quer dizer Deus é o Criador. Ela não se preocupa em dizer exatamente como que Deus criou. No entanto, o cientista ficará boquiaberto com detalhes revelados na Bíblia. O interesse bíblico, como eu acabei de dizer, é mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia não é um livro de história, mas apesar disso ela conta a história de muitos povos antigos que existiram, que existem aí, os livros podem comprovar. Muitos historiadores procuram nas páginas da Bíblia detalhes de povos e acontecimentos marcantes da história. A Bíblia cita fatos históricos relacionados ao povo de Deus. Como eu citei aqui há poucos dias, eu acho que 3 estudos passados, quando se falava a respeito do rei que veio depois de Nabucodonosor, e que a gente vê citado na Bíblia, logo depois de Nabucodonosor, a gente vê Belsazar. E aí então eu disse, mas Belsazar não substituiu Nabucodonosor. E eu citei que o filho dele, Evil-Merodach, que era o filho de Nabucodonosor, foi morto pelo cunhado, e depois Neglirissar, e depois ele foi morto pelo Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, que reinou junto com Belsazar. Mas por que não citou na Bíblia? Porque não é importante. O que é importante é que Belsazar, ele teve um contato direto com algo que era sagrado. Ele desfez, ele desmereceu, ele desonrou aquilo que era sagrado e Deus o puniu. Então ele entrou na história. A Bíblia cita então fatos relacionados com Deus e com o povo de Deus. Através da história de Israel, nós conhecemos a história da redenção. Deus ele mostra através de um pequeno povo como que ele se relaciona com homens. Se conhecer a história de um povo já é difícil, imagina se Deus mostrasse essa história da redenção em todos os povos. Então Deus escolheu um homem para através dele ele demonstrar então como que Deus salva esse homem que é falho. E aí então ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E chega o momento onde Cristo vem, cumpre a palavra que foi prometida a Abraão. E aí então logo depois ele vira para a sua igreja e diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Agora se cumpriu o que fora dito. Então o propósito de Deus se cumpriu. Os povos que estavam relacionados com Israel entraram na história. Aqueles que não, nem são citados. O registro bíblico então, os registros bíblicos, eles não mostram tudo, mas revelam o essencial. Revela o quanto nós somos dependentes de Deus. Entrei nessa questão porque o capítulo 8 trata de uma visão, no qual essa visão fala do carneiro e de um bode. Animais que todo mundo conhece. Não é estranho para a gente ver o bode, ver um carneiro. Mas esses animais aqui nesse texto, eles estão relacionados com reinos do passado. Nós no capítulo 6, se não me engano, ou no capítulo 7, fala a respeito de 4 animais. E o reino, por exemplo, da Grécia, ele está relacionado com o urso. O reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, está ligado a um leão. Ao reino da Grécia está ligado a um leopardo. Aqui já aparecem 2 animais diferentes. Essa visão de Daniel revelará que as trocas de reis e governos não são somente conhecidas por Deus, pelo contrário, Deus diz antecipadamente, por quê? Porque é o próprio Deus que coloca os reis no seu lugar. Por exemplo, quando a gente vai estudar a respeito de Ciro,
a gente vê que Deus, através do profeta Isaías, mais de 100 anos antes de Ciro nascer, Deus tinha dito: o meu servo Ciro, apesar dele não me conhecer, eu estarei com ele, eu o farei grande, eu o farei poderoso. Mas Ciro nem era nascido. Como que Isaías falou tanto tempo antes? É para mostrar que quem coloca e quem tira reis é o Senhor. Então, nesse estudo, vamos falar da onisciência. Deus, primeiro, Deus é onipresente. O que quer dizer onipresente? Ele está em todo lugar. Paulo cita lá em Atos 17, 28, que nele nos movemos e existimos. Não tem como não estar na presença de Deus, porque Deus, ele ocupa todo o espaço. Nós estamos nele, não há lugar onde Deus não esteja. Não há como se esconder dele ou estar num lugar onde ele não esteja. Então, ele é onipresente. Mas além dele ser onipresente, ele é onipotente. Então, todo mundo sabe o que é onipotente. Ele tem todo o poder. Ou seja, ele pode todas as coisas. Nada lhe é impossível. É coisa de seminarista, né? Alguém um dia lá no seminário perguntou: Deus poderia criar uma pedra tão grande que ele não poderia carregar? Pelo amor de Deus, né? É com as questões assim que a gente foge até o bom senso. Mas Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode fazer o que desejar, com quem desejar, na hora que ele desejar. E como a gente vê lá em Isaías 43, 13, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode dizer não ou pode proibir Deus? Nenhum ser é igual a Deus. E não há nenhum ser que possa lhe opor. Deus também, ele é onisciente. Ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento. Ele conhece tudo o que acontece no céu, na terra, em todo lugar, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Ele sabe tudo sobre todos. Então não existe nada, nem na nossa mente, nem no nosso pensamento, que esteja fora do conhecimento de Deus. Tudo acontece sob o olhar de Deus. Ele vê todas as coisas e nada acontece sem o seu conhecimento. O salmista, no Salmo 139, 7, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a resposta que ele chega é que não adianta tentar fugir. Não vai ter como fugir da presença de Deus e esconder alguma coisa de Deus. Então não há como fugir do olhar de Deus. Ele conhece todos os fatos, todos os pensamentos, todas as coisas. Deus está em todo lugar, tem todo o poder para fazer o que desejar e o conhecimento total de todas as coisas. Nada acontece em nenhum lugar sem que Deus tenha conhecimento do fato. Então, resumindo, ele é onipresente, está em todo lugar. Onipotente, tem todo o poder, e onisciente, sabe todas as coisas. Mas, em primeiro lugar, nós vamos tratar hoje a respeito do conteúdo, a exposição do conteúdo desta profecia. O texto diz que no 3º ano do reinado de Belsazzar, Daniel teve essa visão. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Lembra que Belsazzar, eu citei, ele é neto de Nabucodonosor. Ele estava no 3º ano. Lembra que Daniel estava sob o poder do Império Babilônico ainda, e Belsazzar era neto de Nabucodonosor. Veja que nós vamos citar coisas lá da frente, então tudo que Daniel escreveu, tudo que Daniel viu, diz respeito a algo futuro, a algo lá na frente. Na sua visão, ele estava na cidade de Suzã. Você lembra de alguma coisa que aconteceu nessa cidade? Tem na mente de vocês? A história de Esther acontece na cidade de Suzã. Então era uma cidade, uma cidadela, mas uma cidade com certeza tinha o local que o rei ficava, porque Esther estava lá, no reino bem mais à frente, ainda não apareceu na história, e é a cidade onde acontece, Daniel tem essa visão, só que Daniel não estava lá, ele estava na sua casa ali, foi como que levado para lá, e ele teve a visão estando nesse lugar. Daniel viu um carneiro, esse carneiro era briguento, violento, ele provocava todos ao seu redor, e ele vencia todas as batalhas. O carneiro tinha 2 chifres, um mais alto do que o outro, dava amarradas por várias direções e nenhum animal podia vencê-lo. Na sua visão, surge um outro animal, um bode peludo. Ele anda sem tocar o chão e tem um chifre notável entre os olhos. Ele luta contra o carneiro e vence.
Na sua maior glória, depois de ter vencido o carneiro, o chifre magnífico se quebra sozinho, e na cabeça do bode peludo nascem outros 4 chifres. Um desses 4 chifres se torna notável e forte, e se destaca dos outros 3 e vence todos. Provindo desses 4 chifres surge outro chifre. Esse último que nasceu é terrivelmente mau e fará muito mal a Israel. Ele dominaria Jerusalém, retiraria o sacrifício do santuário, profanaria o altar e afastaria muitos israelitas do caminho santo. Em meio a essa situação de profanação, há um clamor do povo de Deus, e Deus responde ao clamor dizendo que essa situação duraria 2.300 tardes e manhãs, e depois o santuário seria purificado. O inimigo não afrontaria a Deus por muito tempo, assim como fez antes, ele agiria. Tempos, datas. Vamos agora analisar então, tomar conhecimento da interpretação. Quando Daniel viu essas coisas, Daniel ficou atordoado. O que seriam essas coisas? Leia do versículo 15 até o versículo 26, vai mostrar a interpretação. O que eu estou falando aqui, irmãos, não é criação da minha cabeça, estou trazendo o estudo da Bíblia. A Bíblia não é um livro de mistérios, e seu objetivo não é assustar os seus leitores. As figuras estranhas, todas elas trazem um significado, e a partir desse texto veremos explicações. Primeiro, Daniel ficou curioso, no versículo 15 diz sobre o que seria a significação desse carneiro e desse bode. Procurou as respostas, a interpretação da visão lhe foi dada por um anjo. Entenda também, o carneiro com 2 chifres representa os reinos da Média e da Pérsia, reinos que ainda não faziam parte da história de Daniel, porque ainda tinha mais tempo de reinado ainda do rei Belsassar, e que reinaria posteriormente. O rei Dário, você se lembra quando apareceu aquela mão na parede, e Deus disse, acabou o seu reinado, diz que naquele ano, ou naquela mesma noite, Belsassar foi morto e o rei Dario tomou a frente. Então veja, o rei Dario, o Medo, tomou a Babilônia no dia que Belsassar afrontou a Deus, e Deus tirou dele o reino, e naquela mesma noite Belsassar morreu. Assim Dario, o Medo, assumiu o trono da Babilônia. Sem maiores explicações, o texto logo vai falar que Ciro assume, o persa, e parece que não disse o rei anterior morreu, o que aconteceu com ele. A história secular responde a esse questionamento. Dario, o rei dos Medos, não tendo filho homem, ele casou a filha com Ciro, o rei dos persas, que era filho da sua irmã com o rei persa, seu aliado. Dario passou o poder a Ciro e ficou apenas no controle da Babilônia como província. Ciro dominava o restante. Numa outra informação que ainda vai estar mais à frente, foi interessante que o avô de Ciro, ele disse ter tido uma visão que o neto dele tiraria ele do trono. Ele era o rei dos Medos. E então a filha dele se casou com o rei da Pérsia e teve um filho que é Ciro. Ele mandou pegar Ciro e matar, mandou o seu secretário matar a Ciro. E esse secretário então levou Ciro para algum lugar para matar. Só que ele ficou encantado com Ciro e pegou Ciro então e deixou para ser cuidado por um pastor de ovelhas. E voltou para casa e disse, eu matei. Parece a história da Bela Adormecida, da Branca de Neve. Mas não é não, mas essa história é real. E aí então ele foi lá e disse que tinha matado. Mas com o decorrer dos anos essa verdade foi descoberta. Ciro então acabou voltando para o trono, e quando ele assume todos os reinos, o próprio avô luta contra ele, e aí ele vai lá e vence o avô, só que ele não mata o avô. Ele deixa o avô ficar lá cuidando de pequena parte do reino, e ele vai tomar conta do mundo. Então veja, Ciro é uma pessoa que é importante, foi citado pelo próprio Deus. Na visão de Daniel, o carneiro tinha 2 chifres, Medo e o persa, Dario e Ciro. Dario é o chifre mais fraco, que veio primeiro, e diz que o segundo chifre ele nasce depois e se torna mais poderoso. E a gente vai ver Isaías que o próprio Deus disse que faria dele um grande homem poderoso e que daria riqueza para ele. O carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, ou seja, ele era brigão.
Quando a gente vê na história secular a respeito dos medos e persas, a gente vê que eles eram terríveis, eles eram sanguinários. A maioria dos outros pegava quando vencia um exército, eles pegavam prisioneiros e faziam deles aliados para lutar a favor deles. Os medos e persas não, eles matavam todo mundo, matavam mulher, matava criança, destruía tudo. O registro de que eles davam marrada para todas as direções é que eles atacavam todos os povos, não importa o tamanho, se grande, se pequeno, eles não queriam deixar rastro de outra civilização. E não havia ninguém que pudesse suportar. Na visão apresenta outro animal, o bode peludo. Quem que é esse bode? Esse bode diz respeito ao Império Grego. Os descendentes de Ciro, ele vai fazer guerra contra o Império Grego. Outro dia mesmo eu estava assistindo um filme que falava a esse respeito. E aí então ele vai lá e ataca os gregos, destrói a cidade da Grécia, que é a capital dos gregos, né? Destrói a cidade e os gregos ficam todos espalhados. Mas eles se juntam, se fortalecem e aí vão lutar contra o império, que é o império de Ciro, que é o império medo-persa. É interessante notar, porque a gente vê coisas da Bíblia que a gente não sabe. Por exemplo, Alexandre o Grande, que é esse que se levanta, esse chifre grande, poderoso, ele é o rei mais poderoso da terra. Irmãos, na sua época, Alexandre dominou tudo o que se podia dominar. Não havia na terra nenhum poder que se levantou contra Ciro. Todos os poderes conhecidos, Ciro não, Alexandre o Grande. Todos os poderes se dobraram diante dele. Veja que o texto fala aqui que ele era um chifre poderoso, admirável, porque ele veio conquistando tudo. Alexandre era filho do rei Filipe, e a gente vê a carta de Paulo para os filipenses. Então, é a cidade que foi criada pelo rei Filipe, e por isso recebeu o seu nome. Ele foi o chifre notável, que é descrito na visão de Daniel, na cabeça do bode peludo. A sua descrição é notável e corresponde à grandeza desse homem, pois a sua inteligência e a ferocidade foi sem igual. Ele foi admirável em todos os aspectos da liderança, e não houve quem ficasse em pé diante dele. Ele dominou tudo o que poderia dominar, derrotou os impérios dos medos e persas, dos egípcios e todos os impérios da sua época. Assentou-se no trono da Babilônia, que foi o último reinado que ele dominou. Em terceiro lugar, nós vamos ver o que Deus fez na vida desses homens. Quando a gente vê um império tão poderoso, a gente vai dizer, quem pode resistir a algo dessa grandeza? Quem é que pode vencer um rei como esse? Um rei desse é invencível. O mundo está perdido na mão desse homem. Vamos ver o que Deus fez? Versículos 20 ao versículo 26 vai mostrar a respeito. Deus, ele tem todos os reinos e todos os homens nas suas mãos. Não importa quanto o homem acha que seja grande, ele está na mão de Deus. Deus é o soberano de fato. E o reino pertence a Deus, o trono pertence a Deus, e Ele dá a quem quer, Ele tira essa pessoa se Ele assim quiser. Alguns acontecimentos retratam como Deus destrói o indestrutível e humilha aqueles que são maiores dos orgulhosos. Isso Ele fez com um grande e incomparável líder do Império Grego. Olha o versículo 8 diz: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, em lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Irmãos, após dominar a Babilônia e todos os reinos da terra, não havia nenhum reino mais para Alexandre dominar. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou deprimido, ficou doente e morreu. Na força da sua grandeza, esse grande chifre então perde a sua força e se quebra. O que Deus fez com esse homem? Deus mostrou para mostrar exatamente que quem é que tira e quem coloca e quem dá vida é o próprio Deus. Então se cumpriu o que tinha sido dito. Lembra que isso foi falado para Daniel antes ainda do Império Medo-Persa, lá na frente. Alexandre possivelmente nem tinha nascido nessa época, e Deus já tinha dito que ele viria, ele dominaria, e que ele então, na maior força do seu poder,
esse seria quebrado. Então, após dominar todos os reinos, Alexandre o Grande, então, se deprime com 33 anos apenas. Era um jovem, 33 anos. Adoece e morre, cumpre então a visão de Daniel a seu respeito. Com a morte de Alexandre, 4 generais assumem. Eles vão lá, então, com a morte dele, Alexandre não tinha filhos, eles vão, então, pegam o reino de Alexandre e dividem por 4. Mas como é que Deus sabia disso? É porque Deus sabe todas as coisas. E não há nada na história que possa ser surpresa para Deus. Eles lutavam entre si, eles fizeram acordos entre si, mas como o versículo 22 diz, nenhum deles teve a força que tinha o Alexandre, que era o grande. Um desses 4 generais surgiu, do meio desses 4 surgiu um rei que dominou todos os outros, como diz o versículo 24. Ele era especialista em intrigas, e como o texto afirma, ele era desses aí, então surge um outro rei, que recebeu o nome de Antíoco Epifanes IV. Esse homem, ele foi terrível para o povo de Deus. Você veja que o texto diz que ele impediria o sacrifício, ele afetaria diretamente ao povo de Deus. Então vamos ver, eu vou ler aqui o resultado de uma pesquisa que eu peguei na Wikipédia a respeito dele, e diz o seguinte: isso não é a informação bíblica não, porque a informação bíblica nós temos aí, que diz que levantaria que ele faria, aconteceria, que ele afetaria o exército de Deus e que ele impediria até o sacrifício e outras coisas. Agora veja o que a história conta a respeito dele. Antíoco Epifânio IV governou a Síria entre 175 e 164. Após a derrota de seu pai pelos romanos, ele viveu 14 anos como exilado em Roma, antes de se tornar vassalo com um acordo que ele fez com o Senado romano. Antíoco centrou a sua atenção na Judéia e a procurou helenizar. Você sabe o que é helenizar? Quando a gente vê lá em Atos, para a eleição dos diáconos, nós vamos ver que as viúvas helênicas, quem eram essas viúvas helênicas? Helênica tem a ver com grego. Então, quando fala de helenizar, está falando em transformar em grego, é impor a outro povo a cultura grega, os deuses gregos e todo o costume deles imposto aos outros. Os judeus se encontravam divididos. Havia entre os judeus 2 partidos, os Hassidims, que é deles que surgiram os fariseus, e um outro que era a favor da helenização. Antíoco apoiou esse último partido e permitiu que o sumo sacerdote Jasão construísse um ginásio, uma instituição de educação de jovens, de acordo com os modelo da cultura grega, lá em Jerusalém. Veja só, Jasão foi substituído, e isso provocou uma guerra entre os judeus. Jasão dominou a Jerusalém e matou os simpatizantes de Menelau, que era o seu substituto. Em 167, Antíoco, que regressava de uma campanha do Egito, reconquistou Jerusalém, a cidade perdeu os seus privilégios, passou a ser permanentemente controlada por soldados. Antíoco intensificou pela força o estabelecimento da helenização desse seu território, proibindo o culto judaico, a observância do sábado e a circuncisão. No templo instalou uma estátua do deus Zeus, onde se sacrificava porcos, o que era totalmente contra os costumes judaicos. Essa situação gerou descontentamento entre os judeus, que era contra a helenização da Judéia, e provocou uma revolta que alastrou em guerra e que foram liderados por Matatias e por Macabeus, os quais expulsaram as tropas de Antíoco de Jerusalém. Você vai ver na Bíblia católica o livro dos Macabeus. Diz, mas ele é livro apócrifo. Acontece o seguinte, ele é um livro histórico, de uma época onde lá no livro de Macabeus mesmo, fala que não havia visão, não havia manifestação espiritual, não havia profeta. Deus ele não falou, como nós sabemos, num período de cerca de 400 anos aí de silêncio de Deus. E Macabeus foi escrito nesta época, mas ele é um livro histórico,
que conta o que aconteceu. Essa história toda que a gente está vendo aqui, tudo é contada em detalhes lá no livro dos Macabeus, que são esse povo que levantou para lutar nessa época onde o templo estava se fazendo ofensa para Deus. Então, ele não é um livro inspirado, mas é um livro histórico. Os judeus os guardaram junto com os livros inspirados e nunca tratou como um livro sagrado. Durante muitos anos eles estiveram lá apenas para pesquisa. Quando aconteceu a Reforma Protestante, veja, nós estamos já em 1500, quando a Igreja Católica foi então, quando viu que os protestantes organizaram os livros bíblicos de acordo com a descrição bíblica, e eles pegaram esses livros e colocaram na Bíblia, tá? Então, mas eles não perdem o seu valor como registro histórico. Então vamos voltar. Por fim, Antíoco Epifânio morreu em 164 em decorrência de um câncer. No texto que nós lemos aí, quando fala a respeito dele, diz que Deus o tiraria, ele deixaria de existir, e isso sem guerra, ele não seria assassinado, ele morreu de um câncer. A sua morte foi o cumprimento da profecia divina dada no versículo 25, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Deus o derrotou, Deus livrou o seu povo do domínio cruel, além de purificar novamente o templo. O tempo que se refere, veja o versículo 14, fala aí de 2.300 tardes e manhãs, ao qual após esse tempo o santuário seria purificado. Foram os cerca de 6 anos e 4 meses que, sob o domínio de Antíoco Epifânes, o templo de Jerusalém foi profanado, houve guerras, e o templo, livre das abominações, foi purificado. Então, a gente vê o texto dizendo 2.300 manhãs e tardes, é esse tempo que o templo foi profanado. Agora eu quero voltar ao tema da onisciência divina. Os dados revelados a Daniel, os acontecimentos políticos e militares, a troca de reis e as suas substituições, as doenças e mortes de reis no auge do seu poder, dados importantes e certeiros, os quais se concretizaram exatamente como foi revelado ao profeta, revela que Deus não somente teve conhecimento antecipado da história, as suas personagens, guerras, vitórias e derrotas, mas que ele esteve no controle de tudo, do tempo, dos acontecimentos e de tudo o que aconteceu, esteve sempre debaixo das suas mãos poderosas e debaixo do seu controle. Deus, ele não adivinhou, Deus antecipou os acontecimentos para deixar claro que ele é o arquiteto, ele é o escritor da história dos homens. Ele não antecipou os acontecimentos apenas por conhecer, mas porque ele fez com que tudo acontecesse como ele determinou. Por último, meus irmãos, eu queria chamar a atenção sobre a fragilidade humana diante dos seres espirituais. A gente vê no meio cristão muitos crentes arrogantes ao se falar do diabo. Está amarrado, faz como se fosse uma brincadeira. Eu queria só chamar a atenção a respeito da fragilidade humana apenas por estar na presença de um ser espiritual. O versículo 17 e 18 dizem: veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado. Prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Veja que a simples presença de um anjo foi o bastante para exaurir todas as forças de Daniel. No capítulo 8, termina o seu relato revelando o estado físico de Daniel. Diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, e isso porque esteve na presença de um anjo. E depois me levantei para tratar dos negócios e espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então é interessante registrar aqui a fragilidade humana na presença de seres celestiais. Daniel esteve na presença de um anjo e isso foi o bastante para fragilizá-lo. Daniel ficou enfraquecido por um longo tempo após ter tido essa visão. O mesmo aconteceu em outras visões e em outras pessoas que tiveram contato com anjos, pois eles caíram, enfraqueceram e também chegaram a desmaiar, como acontece com João lá no Apocalipse.
Essa constatação é importante para que nos conscientizemos de quão frágil somos. Diante do mundo espiritual, nós temos que nos unir a Cristo para que nele tenhamos forças necessárias para lutar e vencer. Sem a proteção de Deus, todos nós seríamos facilmente derrotados. Porém, com a proteção dele, com o cuidado de Cristo, nós podemos e seremos com certeza vitoriosos. Nesse estudo, nós podemos ver como Deus pode contar a história do homem, do início até o fim, pois ele é o arquiteto, o construtor da nossa história e ele quem a escreve. Então devemos acalmar o nosso coração, principalmente num ambiente que nós estamos vivendo atualmente, de mortes, de doenças, de gente internado, entubado. Acalma o teu coração, pois a tua história está sendo escrita por aquele que não só conhece, mas que escreve a história. Dobra-te diante dele, humilha-te, pois se nós não podemos nos opor a anjos, muito mais não poderemos nos opor ao próprio Deus. Meus irmãos, estudando esses livros, esses capítulos de Daniel, eu vi para mim, tirei para mim uma mensagem que é muito importante. Não importa se é presente, passado, se é futuro. Não importa se os poderes são de animais, como aconteceu com os leões. Não importa se os poderes sejam de, como é que eu vou dizer, o fogo, fogo é o quê? Não é, como é que eu vou dizer? Um elemento da natureza. Não importa a força dos elementos da natureza. Deus fez com que o fogo não queimasse aqueles jovens. Não importa se esse poder vem das nações. A grande nação se curva diante de Deus. Deus fez o homem mais poderoso da época, que era Nabucodonosor, comer capim. Depois, quando Deus fez ele voltar, então, nós vimos então Deus controlando tudo, falando o que iria acontecer. Eu estava orando. E esses estudos todos eu fiz praticamente de madrugada, a maioria deles, e eu estava orando e colocando diante de Deus a nossa história. Nós precisamos buscar orientação divina. Nós somos frágeis, sim, diante de anjo a gente pode, e como acontece diante de demônios, que pessoas acabam ficando endemoniadas, porque o demônio entra nelas e elas depois ficam fragilizadas, fracas. Então, nós precisamos estar unidos a Cristo, para que o Espírito Santo dele domine o nosso coração, porque enquanto estivermos na presença de Deus, guardados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo, Satanás nem nos toca. Confiemos, pois, porque eu vejo nessa história de Daniel, o que Deus queria mostrar para o povo dele, que estava oprimido lá na Babilônia, que Deus ele é o Senhor da história. Deus é aquele que controla todas as coisas, e quem pode e deseja nos dar a vitória é o próprio Deus. Então, meus irmãos, nós ainda vamos falar ainda, nesse é o capítulo 8, nós temos ainda mais algumas coisas que nós vamos acabar repetindo, porque o próprio texto vai se repetir, mas nós vamos reafirmar essa verdade, que deve nos fortalecer, que deve nos fazer mais firmes no Senhor, que é aquele que domina, é aquele que guarda, e só Ele, somente Ele, pode nos dar a vitória. Ninguém pode se levantar contra aquele que é guardado por Deus. Que Deus abençoe, irmãos, que guarde então essa mensagem na sua mente.